Vamos para a questão 2 do hands-on número 7, uma questão do paradigma orientado a objetos em Smalltalk. Aqui a gente está rodando no Ideal One, ela pode ser rodada também em outro ambiente, como o Squeak, por exemplo. Bom, o que que o código... Na verdade, a questão só perguntava o que o código fazia, o que que seria exibido no código. Então, a ideia da questão era verificar se todo mundo compreendeu os conceitos, digamos, raiz de orientação a objetos que estão presentes em Smalltalk. Bom, vamos lá, é um código, lembrando que Smalltalk tudo é objeto, né? E aqui nesse código a gente está usando dois métodos, duas mensagens, na verdade, definidos na classe number. Um é o rem, que é o método de resto, equivalente ao porcento lá do C. Então, 9 resto 2. Isso para verificar se o número é par ou ímpar. E tem a mensagem raise to, que ela é enviada para um inteiro, que é a base, e o conteúdo da mensagem é outro inteiro, que é um outro número, que é o expoente. Na verdade, são métodos da classe number, que é a classe mãe lá de integer, small integer e assim por diante. Bom, o que que esse código faz? Primeiro, declara uma variável global, local, chamada A recebe zero. Aqui eu substituí fiz uma experiência com os valores de tia, o maior dígito como 9, por exemplo, né? E o menor dígito como um. A bombinha é o 9 e a carinha é 1, por exemplo. Você pode entrar nesse link aí do código, que está disponível também aqui no Moodle, fazer fork do código e rodar com seus valores aí do seu tia. Mas o código é bem simples, na verdade, o que que ele faz? Primeiro ele passa a mensagem rem, que é resto, para 9 e 2, ou seja, qual é o resto de 9 para 2? Isso aqui vai dar 0, 1. Os restos inteiros, rem é resto da divisão inteira. Então, o resto de qualquer coisa por 2, ou é 0 ou é 1. E aí, ele vai comparar esse small integer que vai sair daqui com esse outro small integer aqui, 0. Então, esse igual é igual também é uma mensagem que a number entende, né? Então, estou comparando 0 com 0, 1 com 0. Isso aqui vai me retornar um objeto boolean, né? Um objeto das subclasses de boolean, ou true ou false. E aí, se um objeto for um objeto true, ele vai responder a mensagem if true, né, executando esse conjunto de mensagens que está nesse bloco. Lembrando que os colchetes em Smalltalk representam um objeto da classe block. Porém, se esse objeto aqui, se a resposta desse resto for false, ou seja, se for um ímpar, ele vai responder isso ao if false. Ou seja, que mensagem a gente está usando aqui? A gente está usando a mensagem chamada if true, if false. Isso é uma mensagem só, que é passada para um boolean. E o conteúdo dessa mensagem é para o if true é um block, um objeto da classe block, um bloco de mensagens. E também para o conteúdo do if false é outro bloco, né? Basicamente, o que acontece? Se for par, ele vai executar esse bloco de mensagens. Ele vai mandar esse conjunto de mensagens. O que que esse bloco de mensagens faz? Aqui a gente tem uma outra mensagem, to do, isso é uma mensagem só, que é passada para um number, isso é um number, não é? No caso é um small integer, que é uma classe filha de integer, que é de number, mas essa mensagem to do é definida por qualquer number, né? Então é passada para o 1, no caso é a carinha lá, o menor dígito do seu tia. O conteúdo de true é outro number, que no caso é 9, ou a bomba, o maior número aí do seu tia, o maior dígito do seu tia. E o conteúdo de do é um bloco, esse bloco aqui, né? Ou seja, ele vai fazer isso de 1 a 9, né? Ele vai repetir esse bloco de 1 a 9. Bom, esse i aqui, na verdade, dentro do bloco e antes dessa pipe, identifica qual o valor do number está sendo considerado. Começa com um e aí ele vai acrescentando. O default é acrescentar de um. Você tem uma outra mensagem chamada to, by, do, em que você pode colocar incrementos ou decrementos diferentes de um, como argumento do by, né? Então aqui esse vai identificar um, dois, três, quatro, até 9. E ele vai verificar se esse número é par, esse número de 1 a 9. Se ele for par, ele vai somar nesse A o valor desse número
elevado ao quadrado. Em outras palavras, se o maior dígito do seu tia for par, o resultado será a soma dos quadrados dos pares, do menor ao maior. Por exemplo, se for de 1 a 9, ou se, por exemplo, se for de 2 a 8, suponha que o maior dígito do seu tia é par, suponha que é 8, e o menor é 1. Então, ele vai somar o quadrado de 2, quadrado de 4, quadrado de 6, quadrado de 8. Da mesma maneira, vai acontecer se o seu tia for ímpar. Ele vai somar os quadrados dos ímpares do menor ao maior. Então, essa vai ser a resposta. Ok? Vejam que é importante entender o mecanismo de passagem de mensagens, entender que mensagens são passadas para cada objeto, para entender a alma dessa orientação a objetos mais pura que está na raiz do JavaScript, do Smalltalk, perdão. Bom, é essa a questão.